Então quem é este bebê? A história nos conta alguns detalhes bem específicos da vida de Jesus. Somos ensinados acerca do nascimento de Jesus, mesmo antes de Maria ficar grávida. O seu nascimento é detalhado de um modo estranhamente deliberado. Nós lemos na Bíblia que Jesus não estava aqui para ser servido, como um rei, ao invés, ele veio para servir os outros, ao fazê-lo, dar a sua vida em resgate por muitos. A Bíblia nos conta que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. É por isso que há grande alegria no Natal. Não é felicidade apenas pela época em si, o dar e receber presentes legais, comer boa comida e encontrar amigos e família, mas uma alegria profunda e verdadeira. Jesus vem com boa nova de grande alegria. Mas, para responder à pergunta acerca de quem Jesus é, precisamos considerar tanto a sua vida adulta como o seu nascimento naquela estrebaria. Ele viveu, trabalhou e ensinou na terra por 33 anos. E nós podemos ficar surpresos ao ler que, em vez de ser uma figura que unia a humanidade com ternos e vagos sentimentos de alegria natalina, como a tradição sugere, o verdadeiro Jesus trouxe divisão. A sua identidade era tão marcante que ele provocava reações variadas entre as pessoas que encontrava. João, um discípulo que foi testemunha ocular e escreveu um relato da vida e morte de Jesus, registra que o próprio Jesus ensinava ter vindo de Deus. No capítulo 7 do Evangelho de João, a principal verdade que Jesus ensina é a respeito de si mesmo. O capítulo se acha transcrito ao final deste livro, para que você possa lê-lo por si. O versículo 16 diz: "O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou." Jesus ensinou que Deus o havia enviado. Que ele viera de Deus. Embora as pessoas de seu tempo não o percebessem, Jesus cumpriu muitas profecias do Antigo Testamento ao chegar à Terra, Deus em forma humana. Como o versículo 28 dessa seção diz, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: "Vós não somente me conheceis, mas também sabeis donde eu sou, e não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado." E quando ele diz que foi por ele enviado, queria dizer que ele é de Deus. Então Jesus cumpriu a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Diferente de mim ou de você, esse homem existia antes de ter nascido ou antes de ser concebido no ventre da Virgem Maria, ele existia. E isso se encaixa com o ensino de Jesus de que ele voltaria para Deus. Nos versículos 33 e 34 desse mesmo capítulo, Jesus disse: "Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir." Então, nos versículos 35 e 36, os judeus disseram: "Para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar?" Que significa, de fato, o que ele diz: "E a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir?" Jesus estava dizendo-lhes que o seu destino estava fora do controle das mãos deles. Que ele estava indo aonde eles não poderiam ir. Jesus queria dizer que ele estava prestes a ir voluntariamente a Deus, o seu Pai. Ele estava prestes a derramar a sua vida numa rude cruz, mas a morte não seria o fim da sua obra, e em vez disso, seria a sua consumação terrena, que o conduziria à sua ressurreição e ascensão, assumindo seu papel celestial diante de seu Pai, em nosso favor. Sim, Jesus está vivo e intercede por nós hoje, diante do seu Pai. Se você já passou algum tempo na igreja, seja na escola, no Natal, ou talvez até em um casamento, é provável que já tenha recitado, ou pelo menos ouvido, o Credo Niceno. É uma declaração que os cristãos recitam para afirmar aquilo que creem. O seu parágrafo do meio nos ajuda a responder a nossa grande questão: quem é Jesus? Pergunto. E cremos em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem, e foi crucificado também por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado e, no terceiro dia, ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Isso não é impressionante? Pergunto. Não existe um é óbvio nisso. É uma verdade chocante e maravilhosa que Deus veio a nós desse modo. Nós não conhecemos a Deus naturalmente. Nós certamente não pensamos nele vindo à Terra desse modo, não como um bebê. É incrível. Ele veio do modo mais maravilhoso e está buscando e desejando perdoar-nos e salvar-nos. Se você está lendo isso hoje e não é um cristão, talvez tenha pegado este livro como uma leitura rápida. Para o feriado ou porque um amigo o deu a você, então fico muito feliz de que você o esteja lendo. Espero que veja quão importante esta questão é e quem é Jesus. É uma pergunta de importância histórica e pessoal, uma pergunta para você. Jesus veio de Deus e estava voltando para Deus. Talvez você esteja começando a ver que o verdadeiro Jesus não se amolda ao mero retrato em torno do qual tantas tradições e costumes de Natal foram construídas. Mas responder à pergunta acerca da identidade de Jesus não é suficiente. Nós precisamos considerar por que Jesus veio. Por que Jesus veio? Jesus falou sobre a sua missão e explicou que a sua obra era de Deus. Ele não veio servir a si mesmo nem fazer as coisas do seu jeito, mas veio fazer o que o seu Pai Celeste lhe pedirá. Tudo o que Jesus fez foi para a glória de seu Pai. Se nós havemos de compreender o verdadeiro Jesus, esta é a mais básica motivação que podemos encontrar nele e trazer glória a Deus o Pai. Jesus também veio ensinar verdades desagradáveis como aquela que podemos ver no versículo 7 daquele mesmo capítulo do Evangelho de João: "O mundo a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más." Ao estudar Jesus cuidadosamente, você vê que ele é muito claro a respeito da pecaminosidade humana, aquilo a que chamamos depravação ou a ideia de que há algo de errado em todos nós. Ele havia dito antes no Evangelho de João, nos versículos 19 e 20 do capítulo 3, "O julgamento é este, em que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras." A Bíblia nos diz que todos nós temos um grande problema: somos prisioneiros e precisamos ser libertos. Somos pessoas necessitadas. Se formos honestos conosco mesmos, saberemos que isso é verdade. Nós precisamos de um Salvador porque há algo de muito errado. Todos estamos no mesmo barco. Cristãos ou céticos, frequentadores de igreja ou simpatizantes, o Natal não é como tirar o chapéu para saudar a Deus. Não, nós precisamos vir como pessoas que sabem o que significa ser necessitado, precisar de um Salvador, e então descobrir que esse Salvador é Jesus. E estas são as boas notícias: Jesus é o resgatador de que precisamos. Volte comigo ao nascimento na estrebaria. Você se lembra da mensagem que os anjos trouxeram à mãe de Jesus, Maria? Talvez você a tenha lido na Bíblia em uma celebração de Natal. O anjo disse: "Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Nós podemos ler isso no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E assim nós podemos ter alegria verdadeira no Natal. Era disso que o profeta Isaías falava naquelas palavras que ouvimos com tanta frequência nesta época do ano. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É por isso que há alegria no Natal, porque é no Natal que nós vemos a vinda de nosso Libertador, Jesus.